E aí, meus alunos, tudo bem? Como é que estão os estudos? Tem muita gente aí que está precisando de nota, está abaixo da média, né? E agora nós vamos iniciar outra unidade, outra sequência didática. Vamos iniciar com imperialismo e neocolonialismo. E estou fazendo esse vídeo de introdução a essa sequência didática porque é um assunto importante. É um assunto que, de certa forma, teve desdobramentos iniciou ali no século XIX, final do século, segunda metade do século XIX, século XX, início, mas alguns termos são usados até hoje. Imperialismo, por exemplo, é muito utilizado hoje em dia. Hoje em dia você ouve falar do imperialismo norte-americano, né? É um termo que remete a um domínio, não é isso? Imperialismo norte-americano, como se fosse um domínio indevido na soberania de outros povos. Mais ou menos por aí, né? Uma primeira ideia que vem na nossa cabeça é desse domínio norte-americano. Os Estados Unidos, por exemplo, que é a superpotência mundial, né? Em termos econômicos, em termos militares, em termos políticos, né? Então ele tem essa superioridade que hoje começa a ser assim, contestada por outras nações, particularmente a China, que está crescendo bastante, né? E a gente tem que ver que o imperialismo ele ocorre sempre ocorreu na história. Nós ouvimos falar no Império Romano. O que era o Império Romano? É uma forma de imperialismo da antiguidade. Roma dominava outros povos, submetia outros povos pela força, às vezes por acordos, de maneira violenta, por vezes, outras não. Não era assim? Da mesma forma ocorreu o imperialismo no século XIX, início do século XX. E esse imperialismo teve repercussões muito severas, muito graves sobre o século XX, né? Uma disputa por influências em outras regiões, pelas nações europeias, pelos Estados Unidos, pelo Japão, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, né? E Japão, Estados Unidos. Havia uma competição muito grande. Século XIX é um século de muitas mudanças, de muitas novidades. É um século em que surgiu muitos descobrimentos científicos, muita evolução científica. É o século da segunda Revolução Industrial. E a Revolução Industrial influenciou bastante esse imperialismo. Porque com a Revolução Industrial, você produzia mais, você produzindo mais, você tem que vender. Para você vender, você precisa ter mercado consumidor. E a busca por mercado consumidor é uma face do imperialismo. A busca por matéria-prima para as indústrias da Revolução, que estavam envolvidas na segunda Revolução Industrial, essa busca de matéria-prima gerava uma competição entre essas nações industrializadas, que também era uma face desse imperialismo. E a busca por mercado, busca por matéria-prima, e com o acúmulo de capital, com a produção da segunda Revolução Industrial, o acúmulo de capital nessas nações industrializadas, eles tinham um excedente de capital que precisava ser investido para trazer mais retorno para os investidores. E esse capital excedente era aplicado em outras regiões. Que regiões seriam essas? As regiões que eles queriam dominar, para obter matéria-prima, para garantir o seu mercado. Então eles investiam em infraestrutura para facilitar a importação dessas matérias-primas. Então tudo isso daí são faces do imperialismo. E para isso eles criaram, reinventaram o colonialismo. O Brasil não foi colônia? A América do Sul toda não foi colônia? A América Central, a América do Norte? Isso no século XVI que começou, mas nós estamos falando de século XIX, então foi um outro colonialismo que ficou conhecido como neocolonialismo. Então o que nós vamos estudar agora? Imperialismo, neocolonialismo.
não são a mesma coisa. Vocês vão ver durante a nossa aula. Ok? Valeu, vamos lá, saúde a todos, forte abraço. Dando continuidade à nossa sequência didática número 7, nós teremos agora a primeira aula sobre esse assunto, imperialismo e neocolonialismo do século XIX e início do século XX. A previsão é desenvolver esse assunto em 4 aulas. Numa primeira aula, que agora, nós vamos ver a parte conceitual, conceitos e a contextualização, qual era a conjuntura da época aí que surgiu então o imperialismo e o neocolonialismo. Ok? Vamos lá então. Vamos fazer uma viagem no tempo? Vamos lá. Eu vou falar do século XIX, mas eu quero que vocês voltem no século VI. Mas não o VI da nossa era, VI antes de Cristo. Lembra que no ano passado vocês estudaram, eu estava com vocês lá, civilização grega? Pois é, lembra da diáspora grega? Primeira, segunda diáspora. Século VI antes de Cristo, na diáspora grega, que foi provocado por quê? Falta de terras, né? Necessidade de terra para plantar, um grande crescimento populacional. Então eles procuraram expandir para outros locais além do território grego. Foram lá para algumas ilhas do Mar Egeu, para a costa do Oriente Médio, ali no Mar Egeu, no Mar Negro, até mesmo no sul da Península Itálica. Né? Então, isso daí se chamava colonização também. Tá? Então, colonização nada mais é do que enviar cidadãos de determinada nação para outros locais onde eles se fixariam por diversos motivos, né? Normalmente para prover meios de sobrevivência, mantendo ligações políticas e econômicas com a nação que enviou essas famílias para lá. Né? Então, com o que nós chamamos na colonização do Brasil com a metrópole. Né? Isso foi no século VI a.C. Depois nós tivemos diversos outros exemplos de colonização e até mesmo a colonização da América. Né? A colonização do Brasil, da América Espanhola, dentro do contexto do mercantilismo, tá? Em que os países ibéricos, particularmente ali Portugal e Espanha, a Espanha principalmente, que logo encontrou ouro, prata, aqui na América, e dentro daquela política do mercantilismo de metalismo, de enriquecer a metrópole. Né? Então tudo isso daí está dentro do contexto de colonização. E nós vamos agora para o século XIX. Tá? Século XIX. Ok? Que século XVIII, XIX, século XX. Isso aqui é a linha do tempo. Né? No século XIX, nós temos aí alguns aspectos a destacar. Tá? O primeiro deles foi o quê? A industrialização. Vou abreviar aqui, industrialização. Ok? Dentro do contexto da industrialização, nós verificamos alguns outros componentes, né, dessa industrialização, que é o desenvolvimento de tecnologias, etc., expansão demográfica, lembrando lá da Grécia também, expansão demográfica, necessidade de mercado consumidor. Então aqui, mercado consumidor, necessidade de mercado consumidor, necessidade de matéria-prima, tá? Necessidade de bases estratégicas para manter esse fluxo de matéria-prima. Olha só, eu estou conduzindo o raciocínio de vocês aí. Tá? Bases estratégicas, bases. Necessidade de áreas para investimento de capital. Então, para investimento, tá ok? E dentro disso tudo aí, ainda tínhamos um outro aspecto importante que nós falamos no pensamento social e político, que é o nacionalismo. Abreviando, tudo abreviado que não vai caber que o quadro é pequeno, né? O nacionalismo. E uma grande competição entre os países. Entre os países
industrializados. Tá? A competição entre os países industrializados, por quê? Pelo mercado consumidor, por fornecedores de matéria-prima, tá? Até mesmo para investimento, e tudo isso dentro do contexto de um exacerbado nacionalismo, levou a um efeito, que eu vou chamar aqui, que nós vamos estudar agora, tá? Fazer uma setazinha aqui, ó, incluindo todo esse contexto aqui, que vai nos levar ao imperialismo. Imperialismo, tá? Imperialismo do século XIX. Que nada mais é do que aquela primeira palavra que eu falei lá da Grécia, uma maneira de colonizar, tá? Uma nova maneira de colonizar que tinha todo esse contexto aqui abrangendo o imperialismo. O imperialismo é um assunto novo nosso que nós vamos tratar, tá? E que está dentro de um contexto de uma nova maneira de colonizar. E nós vamos ver como é que foi, quais eram as potências da época, quais eram as metrópoles, entre aspas, da época, e que territórios que eles buscaram se estabelecer e colonizar. Ok? Beleza? Vamos lá então. Entrando agora diretamente no assunto, nós vamos ver imperialismo e neocolonialismo. Vamos ver a parte dos precedentes históricos. Né? E para abordar esses precedentes históricos, nós temos que relembrar algumas palavras que nós já vimos na história. Como vocês sabem, a história não se repete exatamente igual, mas tem algumas ligações com coisas que ocorreram antes e que estão ocorrendo até hoje. A palavra imperialismo vem de império, naturalmente, né? Nos remete também aos impérios antigos, estão lembrados? Egípcio, o Império Babilônio, tá? O Império Maia, o Império Inca, o Império Romano. Né? Então, imperialismo vem de império, de grandes extensões, de grandes reinos, de grandes civilizações que dominaram outras. Então vem aí o termo imperialismo. E neocolonialismo, neo de novo, colonialismo, novo colonialismo. Por que novo colonialismo? Porque ele surgiu de uma maneira diferente. É o que nós vamos ver. Colonialismo vem de colônia. Então, colônia, a gente ouviu falar no estudo de história das colônias gregas. Nós vamos ver aí, nos próximos slides aí, esses aspectos aí, como a palavra colonizar, o que significa, a Grécia, o Império Romano, a colonização da América. Vamos ver esses tópicos aí para vocês entenderem melhor. Vamos ver agora então a parte conceitual. O que é colonizar? Que é o verbo que está ligado a essa palavra neocolonialismo. Colonizar significa fixar homens, levar homens e mulheres para certas áreas ou regiões, fixá-los. Pode ser de maneira pacífica, quer dizer, talvez uma área que não esteja ocupada por ninguém, tá? Ou forçada, quer dizer, forçando a fixação, tendo resistência de alguém que esteja naquela região. Geralmente, mantendo relações políticas, administrativas e econômicas com o país ou a nação de origem, de onde vieram essas pessoas. Isso daí seria a definição aí do que significa colonizar. Mas hoje a palavra colonizar já está tomando um aspecto muito maior. Vocês veem aí nessa gravura o quê? Fixar homens e mulheres em corpos celestes, em outros planetas, em satélites, na Lua, Marte, qualquer outro local. Tá? Já estão pensando em estação espacial, daqui a pouco em corpos celestes. Né? Então, essa colonização já está tomando um aspecto que está extrapolando até o globo terrestre. Já estamos querendo colonizar Marte, por exemplo. Então, é uma palavra que está cada vez ampliando mais o seu conceito. Ainda na busca de precedentes históricos aí de colônias, colonialismo, nós podemos nos remeter ali à Grécia. Lembra que vocês estudaram a Grécia antiga, né? A civilização grega? Então, a Grécia, por questões de terra, busca de terras para plantio, até mesmo porque o território grego tinha poucas terras, poucos vales férteis, então faltava terras e tinha bastante gente, eles buscaram colonizar outras áreas.
não só em busca de terra, mas também para estabelecer entrepostos comerciais, particularmente na Anatólia, Magna Grécia, no sul da Península Itálica, na costa do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Inclusive, essas colônias gregas estabelecidas, elas foram estopim das guerras médicas. Lembra das guerras médicas? Não é guerra entre médicos, não. Estão lembrados lá? Tá? Entre a civilização grega e os persas, no século V a.C., então isso aí nos remete também a colonialismo, o colonialismo grego, se estabelecer em outras regiões, tá? Do mundo conhecido da época, que o mundo conhecido da época girava em torno ali do Mar Mediterrâneo, Mar Negro, né? Então era um mundo conhecido, ainda não tinham se arriscado a navegar pelo Atlântico, pelos outros oceanos, tá? Então, buscando aí também esse conceito para vocês verem que tem precedentes históricos de colonialismo. Agora, deixando de lado a palavra colônia, colonialismo, vamos ver um pouco sobre imperialismo. Imperialismo vem de império. E aí, quando a gente fala de impérios, é claro que existiram vários outros impérios no mundo antigo, como eu citei antes, o Império Egípcio, o Babilônio, os Maias, os Incas, o Romano, Império Romano. Tá? Então, o Império Romano, como que ele se deu? Através de expansão territorial, com anexação e fundação de colônias. Tá? Essa anexação e fundação de colônias ocorreu de maneira violenta, ocorreu às vezes por acordo, às vezes o povo se submetia aos romanos até mesmo sem lutar, até mesmo porque as forças romanas eram bem superiores. Tá? E vamos lembrar ali das guerras púnicas, lembra? Roma contra Cartago, tá? Que teve como um dos principais motivos a disputa pelas colônias ricas de ferro da Espanha, que fica na Península Ibérica. O território ali da Espanha, com H, como vocês veem no mapa aí embaixo. Tá? Então, um dos motivos da guerra entre Roma e Cartago, que acabou com a vitória romana e a destruição de Cartago, foi por colônias ricas em ferro. Isso aí, então daí vocês começam a ter uma noção de que imperialismo é um termo talvez um pouco maior do que colonialismo. Ele inclui, quer dizer, a colonização é uma parte do imperialismo. É um conceito importante que vocês já começam a absorver aí nessa transparência, ok? E agora, ainda dentro dessa busca de precedentes históricos, e que foi, assim, digamos, mais próximo do neocolonialismo, nós tivemos a colonização da América, que foi a colonização mais estudada por vocês, né? Que foi após as grandes navegações de Portugal e Espanha, lembram disso? Né? As grandes navegações em que os países da Península Ibérica que estavam já em condições, já estavam unificados em condições de se lançar nessas aventuras de grandes navegações, dentro do contexto de mercantilismo, busca de metais preciosos, metalismo, né? busca do caminho marítimo para as Índias, para poder negociar as especiarias que tinham um alto valor na época. Então, tudo isso daí está dentro do contexto da colonização da América. Essa aí é a colonização e por isso que nós nos referimos a neocolonialismo, quer dizer, um colonialismo novo. Então, foi um pouco diferenciado da colonização da América que nós estudamos mais a fundo. E vocês vão ver aí as principais diferenças entre uma e outra nos próximos slides. Ok? Para que vocês possam entender melhor o que foi o colonialismo e o que foi o neocolonialismo, quer dizer, verificar a diferença entre os dois, o que interessa para a gente nessa unidade didática é o neocolonialismo, mas nós vamos buscar aqui o antecessor do neocolonialismo, que foi o colonialismo. Tá? E eu levantei alguns aspectos para poder marcar essas diferenças. O primeiro deles é com relação ao período, depois nós tivemos aí a área de domínio, onde ocorreu o colonialismo e o neocolonialismo, em que contexto econômico ocorreu o colonialismo e o neocolonialismo, existem diferenças, quais foram os agentes patrocinadores, quais os objetivos econômicos
de cada fato desse daí do colonialismo ou do neocolonialismo, e as justificativas ideológicas, justificativas religiosas, né, que deram suporte, que deram amparo ao colonialismo e ao neocolonialismo. Então vamos ver cada aspecto desse daí para ver a diferença entre eles. Primeiro, quanto ao período, né, o colonialismo teve início no século XVI. Tá? É um período caracterizado ali logo após as grandes navegações, descobrimento da América, descobrimento do caminho marítimo para as Índias, das grandes navegações em suma. Né? Então é um século voltado aí para a exploração de novas terras, novos caminhos através dos oceanos. Já no século XIX, nós podemos destacar outras características. A Europa estava naquele período pós-guerras napoleônicas, né? Aquelas novas ideias liberais da Revolução Francesa sendo espalhadas por todo o continente europeu. Estavam vivendo a segunda Revolução Industrial, com novas técnicas, novas descobertas, com desenvolvimentos científicos. Estava num período de emergência dos Estados Unidos após a Guerra da Secessão. Estava falando de Europa, agora vamos voltar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estava, após a Guerra de Secessão, ele começou a crescer de uma maneira muito acelerada, tanto que no início do século XX já era uma das principais potências do mundo. Nesse período também, por volta de 1870, nós tivemos a unificação alemã e a unificação italiana, que foram duas potências da época também, potências do neocolonialismo, potências do período do imperialismo, digamos assim. E, como eu falei, o século XIX foi um século de efervescência científica, de novas descobertas, efervescência política e social também. Tá? Os trabalhadores se reunindo, buscando seus direitos, novas correntes políticas, pensamentos políticos, ideologias políticas surgindo na Europa. Um período de nacionalismo exacerbado das nações europeias, particularmente, e de uma grande competição entre as nações industrializadas pela busca de mercados, de matéria-prima. Então havia um clima de competição muito grande, não só devido ao nacionalismo, como também por causa da industrialização. Então tudo isso daí são características do século XIX que eu acabei de abordar. E a área de domínio, onde ocorreu o colonialismo, onde ocorreu o neocolonialismo? Quando nós falamos de colonialismo, nós nos remetemos ao continente americano, América do Sul, América Central, América do Norte. Nós recorremos aí às colônias portuguesas, espanholas, francesas e inglesas da América. Então ocorreu nessa área de domínio. Já o neocolonialismo foi aonde? Foi na África, na Ásia e na Oceania. Então outras regiões. Até mesmo porque nesse período do século XIX, as nações do continente americano já estavam praticamente quase todas elas independentes. E os agentes patrocinadores de cada uma delas. Do colonialismo, por exemplo, nós tivemos a burguesia industrial aliada aos governos dos estados nacionais modernos. A burguesia comercial de Portugal, a burguesia comercial da Espanha, da própria Inglaterra, e a própria Igreja Católica, que estava no período ali da reforma e contra-reforma, e houve perda de fiéis, ela queria buscar mais fiéis no continente americano. Isso foi uma característica do colonialismo, dos agentes patrocinadores. Agora, com relação ao neocolonialismo, foi uma burguesia diferente, não era mais a burguesia comercial, era a burguesia financeiro-industrial, tá? Representada aí pelos bancos, pelas grandes empresas, por grupos de grandes empresas e pelas potências industrializadas. Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Japão. E os objetivos econômicos também eram diferentes de um e de outro. No colonialismo, o objetivo era a busca de produtos tropicais que não tinham na Europa.
e de metais preciosos. Lembra do metalismo, da política mercantilista? Tá? E também buscavam mercados consumidores para as manufaturas das metrópoles. Reserva de mercado consumidor, pacto colonial. E agora, com relação ao neocolonialismo, havia diferenças. Era a busca de matéria-prima para a segunda Revolução Industrial. Reserva de mercado consumidor para os produtos da Revolução Industrial. Busca de novas áreas de investimento para os capitais excedentes, que havia excedente de capital nos países industrializados. Eles precisavam investir em outras regiões para ter retorno. E quanto às justificativas ideológicas ou religiosas para dar suporte a tudo isso? Com relação ao colonialismo, era a expansão da fé católica. Era a principal justificativa. Expandir a fé católica. Lembra dos jesuítas se estabelecendo na América? Já no neocolonialismo mudou um pouco. Era uma missão civilizatória. Era o fardo do homem branco levar a civilização para aqueles povos pouco desenvolvidos, pouco aculturados, segundo o pensamento da época. Levar o progresso e a ciência para aqueles povos pouco desenvolvidos. Isso aí é claro que era uma justificativa ideológica, mas haviam interesses comerciais, interesses econômicos, interesses estratégicos políticos de expandir, de um aspecto imperialista. Então, mas eles consideravam ideologicamente que era o fardo do homem branco levar o progresso e a ciência aos povos menos desenvolvidos. Resumindo, essas são as principais diferenças aí do colonialismo e neocolonialismo. Durante o século XIX, a palavra imperialismo, vamos tratar agora de conceito, ela foi usada para definir, para identificar a política de colonização, ou até mesmo podemos dizer tutela, da Grã-Bretanha sobre regiões ou países de outros continentes, de outras regiões do mundo. Os que defendiam essa posição do Império Britânico, eles se autodenominavam imperialistas, e se autodenominavam imperialistas até mesmo com certo orgulho. Isso é para vocês verem. A palavra imperialismo hoje em dia, particularmente para os países em desenvolvimento, os países mais pobres, ela tem uma conotação negativa, porque são esses países que sofrem influência do imperialismo. Então, mas na época, os imperialistas, que eram os ingleses, eles até viam essa palavra com orgulho, com um aspecto positivo, porque para os imperialistas, a expansão britânica era benéfica para os povos colonizados. A justificativa era ideológica e de que os ingleses tinham a obrigação moral de levar a civilização às partes do mundo que a desconheciam. Então, muitos interpretavam isso como um sublime e generoso dever da Inglaterra levar a civilização para outras partes do mundo. Eles consideravam que os diversos países do mundo, as diversas nações, tinham diferentes níveis de evolução, umas mais adiantadas, outras muito atrasadas, cabendo aos povos mais evoluídos, no caso aí a Grã-Bretanha, os países europeus, né, a levar a cultura aos mais primitivos. E tudo isso baseado em critérios científicos do século XIX, distorções de estudos científicos, claro, de teorias científicas. Sobretudo no livro A Evolução das Espécies, de Charles Darwin. Então, eles consideravam que a humanidade tinha alguns níveis de desenvolvimento, que eles consideravam como selvageria, barbárie e civilização, que seria o mais evoluído. Então, esse termo que inicialmente foi usado para definir a colonização inglesa, a neocolonização inglesa, depois identificou-se também, foi usado também para designar o domínio e exploração de territórios da África e da Ásia por outras potências europeias. Então, não só a Inglaterra, mas outras potências europeias também, como a França,
a Alemanha, a Itália, tá? A Bélgica, tudo isso aí a partir da segunda metade do século XIX. E, no entanto, ainda se emprega esse termo imperialismo até hoje. Mas na época, ainda naquele período do século XIX, início do século XX, foi empregado também para designar ações semelhantes de outros países não europeus, notadamente Estados Unidos e Japão. Ok? Eu postei aí essa charge, esse desenho, né, retirado da internet, para ilustrar, para vocês não esquecerem, fiquem com essa imagem na memória, né, o imperialismo na África. Quer dizer, a disputa das potências industrializadas pela África, na busca de matéria-prima, na reserva de mercado para os seus produtos industrializados. Então esse neocolonialismo, o imperialismo das potências europeias industrializadas sobre a África. Nós vemos aí, representantes menos importantes em termos de imperialismo, como Espanha e Portugal, porque na realidade Espanha e Portugal elas estavam nessa partilha da África, porque já estavam desde o período da colonização e não a neocolonização, então já tinham algumas possessões na África, mas vemos aí França, Bélgica, Holanda, Grã-Bretanha, Alemanha e até mesmo a Itália. Então nós vemos aí eles cada um querendo pegar ou esticar um pedacinho da África para a sua reserva de mercado, para a busca de matéria-prima. Apenas para ilustrar e vocês terem uma ideia. Mais uma charge aí interessante sobre o tema também, agora em se tratando de Ásia, né? Que país é esse que eles estão ali fatiando como se estivesse fatiando uma pizza? Que país é esse? Pensem bem aí, dá uma olhada aí nos detalhes da charge. E quais são os países que estão representados ali, que estão com faca na mão, debruçados ali sobre essa pizza, querendo um pedaço dessa pizza? Essa pizza representa que país? Só para vocês terem uma ideia. Está escrito ali China, né? Então é como se fosse a China. Então estão fatiando a China, como se estivesse dividindo em áreas de influência, né? Reserva de mercado, busca de matéria-prima. Nós vemos aí a representação da rainha da Inglaterra, nós vemos aí o representante alemão, até mesmo, eu não sei se é um czar que está ali com aquele chapéuzinho branco ali, com interesse na China. Vemos o Japão, ali o japonês ali, com o seu kimono, olhando ali interessadamente também sobre um pedacinho, sobre uma fatia. E ali aquela senhora da liberdade, lembram lá das guerras napoleônicas, né? Das ideias de liberdade, representando a França, e todos debruçados aí sobre a China. E o imperador chinês ali desesperado, sem poder fazer nada, ali atrás, né? Vendo essas potências fatiarem, digamos assim, o seu território através de influência, não necessariamente ocupação, mas chegaram a ocupar partes do território, mas principalmente como influências e reserva de mercado. Ok? Agora aí nós vemos aí o mapa mundi, né? Então temos aí todos os países do mundo, para que a gente possa ter uma noção dos impérios coloniais. O maior império colonial era o da Inglaterra, que está nessa cor aí meio que alaranjada, meio quase um vermelho, né? Quase meio alaranjada, meio mercúrio, né? Que você vê aí pela cor da Grã-Bretanha, e a mesma cor ali em grandes extensões da África, da Índia, do sul da Península Arábica, ali também da Austrália e algumas ilhas ali da Oceania. Então, as maiores possessões imperialistas eram da Inglaterra. A Inglaterra tinha terras ali que praticamente quase que se uniam de norte a sul no continente africano. Grandes extensões da Índia, onde hoje a Índia, Paquistão, né, uma partezinha ali ao norte da Indochina, toda a Austrália e a Guiana aqui também, no norte da América do Sul. Então era o maior império colonial, era o inglês. Vemos também aí
a França, que está em azul, grandes extensões aqui da África, a Indochina ali, ó, na península ali ao sul da Ásia, né? Então nós vemos aí algumas extensões que pertenceram à França, que também tinha um grande império colonial. Vemos também aí possessões espanholas ali na África, portuguesas ali na África, que já pertenciam a Portugal antes mesmo do neocolonialismo. E também vemos aí dos Estados Unidos, por exemplo, as Filipinas ali, ó, ao sul ali da Ásia e ao norte ali daquelas ilhas da Oceania, nós vemos ali, na mesma cor dos Estados Unidos, as Filipinas. Os Estados Unidos receberam da Espanha no final do século XIX. Temos também o Japão ali dominando o que é hoje a Coreia, território da Coreia, tá? E algumas ilhas que hoje não pertencem mais ao Japão também. Então o Japão com algumas ilhas ali também no Pacífico. Tá? Então vemos aí territórios da Bélgica, o Congo belga aqui no centro da África. Até mesmo a Turquia com possessões ali, com domínio ali em boa parte ali da Península Arábica. Então nós vemos aí então essas principais possessões, e aqui a própria Groenlândia, que pertencia, se não me engano, à Dinamarca, né? Então nós vemos aí os impérios coloniais no mapa mundi, para vocês terem uma ideia da área de influência dessas grandes nações industrializadas, ok? Agora, encerrando essa nossa aula 32, que foi a primeira do imperialismo e neocolonialismo, vamos observar essa figura aí, essa imagem, né? Essa gravura. O que vocês observam aí? Qual é a cena que vocês observam aí? Aí nós temos representados digamos assim, nessa parte mais alta, no elevado, em cima de um tablado, né? 3 europeus, provavelmente autoridades, né? Militares, colonialistas, tá? Imperialistas, tá? E 2 africanos ali prestando reverência, limpando as botas dele, alguma coisa parecida. Isso aí remete a uma ideia de quê? De superioridade, ó, superioridade da civilização europeia sobre a civilização de outros povos. Aí no caso tudo demonstra ser um povo africano. Muito provavelmente quem está prestando reverência a eles aí não é um integrante comum de uma comunidade africana, talvez até alguma autoridade africana, né, visto dentro do povo africano como autoridade. Vários europeus em volta olhando essa reverência. Agora, demonstra uma típica superioridade europeia sobre o povo africano. Isso daí tem que ter alguma coisa ideológica, tem que ter algum suporte ideológico, tem que ter justificativas para isso. Isso no século XIX, início do século XX. Isso daí tem que ter algum suporte ideológico. E o que justificava tudo isso? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. O que justificava essa superioridade europeia perante os povos africanos e os povos asiáticos? É isso que vai ser o assunto da nossa próxima aula e eu vou tentar responder para vocês. Ok? Então fica como motivação essa pergunta aí. Até a próxima aula.